Eu vou ler 2 Coríntios, do versículo 1 até o versículo 6. Do 1 até o 6, tá? Do 1 até o 6, é. 2 Coríntios, versículo 1 até o versículo 6. Do 1 a 6, não é 11? Isso. Não, primeiro eu vou ler do 1 ao 6. Ah, do 1 a 6. Tá bom? Vamos lá. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem para que eu prometi dar um casamento somente ao homem que é Cristo. Deixa eu pegar aqui o óculos, está meio escuro aqui também. Amém? Boa tarde, Ana Magalhães. Boa tarde, tá? Eu vou repetir aqui, tá bom? Que eu estava sem óculos, estava meio embaçado. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente ao homem que é Cristo. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenham menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado prova disso a vocês. Amém? Você percebe que no versículo 1 e na parte A do versículo 2, Paulo demonstra um certo ciúmes, um certo zelo, né? Um certo cuidado santo. Amém? Quer dizer, ele sentia o cuidado, amém, que o Espírito de Deus dava sobre ele, por ele ser não só o apóstolo da igreja, não só o fundador, mas como pastor daquela igreja. Afinal de contas, foi ele que discipulou aquele grupo de irmãos. Amém? Então, ele tinha esse cuidado com aqueles irmãos. Afinal de contas, Paulo se sentia pai espiritual daquela igreja. Tá? Então, era justo ele sentir este zelo. Né? E eu acho interessante que ele diz assim, ó, o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Amém? Olha, amados, às vezes vem uns sentimentos de cuidado dentro do coração do pastor que os membros da igreja não entendem, né? Às vezes o pastor tem um zelo demasiado, um cuidado às vezes até extrapola, né? Tamanho cuidado que ele tem, amém? Mas esse cuidado é o mesmo cuidado que Jesus tem com as suas ovelhas. Deus não quer perder nenhum de vocês. E Paulo não queria perder nenhum dos coríntios. Afinal de contas, foi ele que ensinou aquela igreja. E seria muito duro para ele se aqueles crentes se perdessem, amém, com o falso evangelho, né? Tá? Mas esse zelo tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Apresentar a igreja como uma noiva virgem e pura a Cristo. Tá? Então é como se ele fosse o guardião da igreja até que o noivo chegasse. Né? Ele estava ali protegendo a igreja até ele mesmo entregar a igreja, a noiva, para o noivo que é Cristo. Então ele tinha esse cuidado, ele tinha essa preocupação, porque ele tinha um compromisso com Cristo, de zelar pela igreja, que na verdade é a noiva de Cristo. É a igreja é que vai casar com Jesus Cristo. E Jesus deixou na mão de Paulo, né, os cuidados da igreja de Coríntio.
Amém? Todo pastor tem que ter esse sentimento dentro do seu coração. O verdadeiro pastor, ele tem zelo pela sua igreja, pela sua congregação. Zelo colocado por Cristo. Amém? Porque nós estamos realmente preparando a igreja, ajustando a igreja, adornando a igreja, para conduzi ela a um grande casamento que vai ser feito no dia do arrebatamento, no dia do seu arrebatamento, né? Então nós vemos aqui o cuidado de Paulo, não é verdade? Tá. Agora Paulo demonstra uma preocupação em relação à igreja de Corinto, né? O que ele tem? Ele está preocupado que Satanás engane a igreja de Corinto, como fez com Eva. Dá uma olhada aqui no versículo 3. Ó. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Amém? O Paulo está dizendo o seguinte: eu conduzi vocês, igreja de Corinto, a Cristo, de uma forma pura, amém? De uma forma verdadeira, real. E eu estou vendo que esses falsos apóstolos, tá, estão vindo com uma mensagem mentirosa. E vocês estão permitindo, amém? Estão permitindo se corromper. Estão permitindo aceitar as mentiras que eles estão ensinando e pregando. E com isso, vocês estão jogando para trás, jogando para fora todo o ensinamento da verdade que eu passei para vocês. Tá? Então ele tem esse cuidado, essa preocupação, né, de que eles estavam sendo enganados. Porque assim como Eva foi enganada por Satanás, Paulo não queria que eles fossem enganados pelos falsos pastores, pelos falsos apóstolos. Tá? Então havia nele essa preocupação. Tá? E por que ele estava preocupado? No versículo 4, diz assim a palavra: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Amém? Vocês recepcionam qualquer ensino diferente daquele que eu passei para vocês. Vocês não podem ser tão abertos assim para qualquer mensagem, para qualquer tipo de ensino. Vocês recebem com alegria, amém? Vocês não filtram, vocês não põem na balança, vocês não confirmam se o ensino vem de Deus ou não. Vocês simplesmente estão abertos a qualquer ensino. Vocês são muito ingênuos, vocês são muito infantis. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, né? Paulo estava perplexo com a ingenuidade da igreja, que estava aceitando com naturalidade, amém, os ensinos errados que os falsos apóstolos estavam ensinando, tá? Eles são muito ingênuos, prontos para crer em qualquer coisa que ouvirem sobre Jesus e o Evangelho, amém? Não é porque as pessoas se aproximam de vocês e dizem que vocês que estão falando a respeito de Jesus, que usam o nome de Jesus, usam o nome do Evangelho, tá? Mas de uma forma deturpada, não é porque eles vêm com o nome de Jesus e com o nome do Evangelho, que você já tem que abrir o coração para os ensinos deles. Põe na balança, filtra, não seja ingênuo. Não seja ingênuo, tá entendendo? Tá? Os falsos apóstolos também falavam de Jesus, mas um Jesus diferente do Jesus que Paulo ensinava, de um evangelho diferente do evangelho que Paulo ensinava. Amém? Aleluia. Porque tem várias maneiras de pregar Jesus, tem várias maneiras de pregar o evangelho, mas só uma é a verdade. Amém? Só o que está dentro da palavra de Deus, né? Tá? Então, a gente não pode ser ingênuo. O crente tem que crescer, tem que ter maturidade, tem que amadurecer espiritualmente, se tornar homem espiritual, mulher espiritual. Para quê? Para poder ter filtro, amém?
para a consciência funcionar e ele saber o que é certo e o que é errado. Não pode agir com ingenuidade, aceitando tudo quanto é ensino, bagunçado de qualquer maneira e de qualquer jeito. Não, né? Então, Paulo tinha esse temor, Paulo tinha essa preocupação, né? Eles aceitavam com muita ingenuidade os ensinos falsos que os falsos profetas ensinavam, né? Tá certo? Vamos lá. Versículo 6. Paulo diz o seguinte, ó. Na continuação do versículo 5 diz assim, ó, e aceita um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Amém? Tá? Vocês estão aceitando qualquer coisa aí, vocês são muito ingênuos. Aprende a filtrar, aprende a filtrar o que passam para você, o que ensinam vocês. Amém? Tá? Eu vejo muito crente ingênuo. E hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado, sabe? No Facebook, no YouTube, o que tem de ensinador mentiroso, o que tem de falso apóstolo, o que tem de falso pastor, tá? E você lá recebendo a palavra dessa gente, depois você enfraquece e não sabe por que enfraqueceu espiritualmente. Né? Você aceita o evangelho errado, você aceita uma palavra falsa, mentirosa, e depois não sabe por quê. Por que te enfraqueceu espiritualmente, né? Fica firme na doutrina que você tem aprendido, viu? Fica firme, cria raiz nessa doutrina, tá? Vamos lá. Versículos 5 e 6. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Eu posso não ter a eloquência de um pregador grego, né? Eu posso não ter, assim, um belo vocabulário do erudito, amém? Mas uma coisa eu tenho, conhecimento, amém? E vocês são provas do que eu tenho conhecimento. É o que Paulo responde para eles, né? Eu não sou nenhum super-homem, tá? Mas vocês sabem do que estou falando, tá? Eu sei muito bem do que estou falando. Eu conheço muito bem o que eu ensino. Eu tenho conhecimento. Eu sei de quem eu recebi o que eu ensinei. Tá certo? Tá? Então tá aí essa primeira parte aqui do Paulo e os falsos apóstolos. Tá certo? Tá. Agora vamos agora entrar numa outra parte que eu quero tratar com vocês. A deslealdade dos crentes. Tá? A deslealdade dos crentes. O tema do estudo, não perca, Paulo e os falsos apóstolos. Tá bom? Primeira sessão, crentes desleais. Crentes desleais. Sabe? Crente que joga fora a lealdade, amém, por mentiras. Troca a verdade pela mentira, né? Ele é tão desleal que ele não consegue discernir a verdade da mentira, tá certo? Paulo evidencia nesse texto a preocupação de que os coríntios fossem desviados da devoção a Cristo. A que ponto os coríntios podiam agir com deslealdade? É a pergunta. A que ponto os coríntios podiam agir com deslealdade? Vamos lá, primeiro tópico. Eles podiam agir com deslealdade, primeiro para com Deus. Desleais para com Deus. É o versículo 1 e o versículo 2. 11, 1 e 2. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento. Somente ao homem que é Cristo. Amém? Que é Cristo. Tá? Eu vou apresentar vocês a Deus.
eu vou apresentar vocês a Jesus. Vocês não podem ser desleais. Vocês precisam se manter firme em lealdade ao seu noivo, né? Tá. Vamos ver aqui o comentário? O comentário diz assim: suportai-vos, pois. É um sinal do constrangimento de Paulo ao sentir a necessidade de apresentar aos coríntios as suas credenciais. Ele não precisava apresentar. Amém? Mas, infelizmente, os coríntios estavam tão cegos que ele precisou apresentar. Tá? O quê? As suas credenciais. A situação exigia que eu fizesse, como se tivesse que responder ao insensato com insensatez. Né? Como vamos falar com um grupo de crentes desleal a Cristo, amém? Que eu estou falando a verdade para eles. Se o coração deles já estão corrompidos, é muito difícil, né? Os falsos mestres valiam-se das próprias credenciais para seduzir os fiéis. E os crentes de Coríntios, levados pela ingenuidade, estavam sob o risco de agir de maneira desleal, não para com o apóstolo, mas para com Deus. Amém? Eu vou repetir. Os falsos mestres valiam-se das próprias credenciais para seduzir os fiéis. O que você entende disso, pastora Renata? Se aproveitava de uma carteirinha, né? Para se apresentar, para ser aceito, né? Entendeu? Isso. Para enganar o povo. E tem muita gente de carteirinha na mão, sou pastor, sou não sei o quê. Né? Não é isso, pastor? Exatamente. Para impressionar. Nossa, ele tem carta, ele tem isso, tem aquilo. Ele tem carta de apresentação, ele tem a carteira, Nossa, né? Amém? Pastor. Vai ver como é que ele conseguiu essa carta. Vai ver. Vai ver como ele conseguiu essa Será que carteira. ele falsificou? Tem muitos falsificadores. Exatamente. E esses falsos apóstolos aqui, eles levavam cartas de apresentação. De recomendação. De recomendação. Alguém recomendando eles. Tá? Então para vocês verem, não é porque mostra uma carteirinha, mostra uma carta de recomendação, que nós temos que confiar no primeiro momento. É isso aí. Né? Eu lembro que chegou uma vez um pastor, ele achou que por mostrar a carteirinha, eu ia dar para ele a oportunidade da palavra, né? Ele pegou a carteira, mandou lá para frente para mim. Eu olhei a carteira, segurei e fiquei quietinho. Não falou nada. Amém? Não falei nada, né? Aí apresentei ele como irmão da igreja, né? Tá aqui o irmão da igreja XYZ, tá? Esse irmão aqui tá dos visitantes essa noite. Não disse que ele era pastor, porque infelizmente tem muito irmão ingênuo. Muitos irmãos ingênuos. Você apresenta a pessoa que é pastor. Olha, tá aqui o pastor e tal. Você apresenta com o desejo de honrar aquele irmão, tá? E daqui a pouco aquele irmãozinho ingênuo já manda aquele pastor que ele nem conhece. Já quer abençoar. Né? Que nem eu sei quem é, né? Só porque eu apresentei, né? Acho que é da minha confiança. Aí ele vai lá ele já vai lá e manda colocar, ora por mim, faz uma revelação, né? Já quer que o pastor faça uma revelação, já faça uma oração. É um perigo. Né? O irmãozinho já manda botar a mão na cabeça dele. Ô, meu irmão e minha irmã, vamos crescer, vamos ser maduros. Já teve um caso, pastor, lembra? Que apareceu em outra igreja, lembra? No outro ministério. Isso. Que você estava dirigindo lá na Areia Branca, lembra? Lembro. Que apareceu lá um camarada lá, cheio de adivinhação, não sei o que lá, batendo de casa em casa, pedindo dinheiro no teu nome, lembra? Foi. Aí uma irmã, acho que 2 irmãs ou 3 irmãs deram dinheiro, mas teve uma que foi sábia e disse assim, espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui o dinheiro. Ela ligou na hora para você, lembra? Você falou, irmã, eu não estou pedindo dinheiro nenhum, estou muito bem de saúde e esse daí é um falso profeta, irmã. Põe ele para correr da sua porta, lembra, pastor? Lembro. Usa o nome, né? Usa o nome de Jesus, não vai usar o nome de um pastor? Tem que tomar cuidado, né? É isso aí. Boa tarde, Patrícia Farias, boa tarde, Lívia. Livinha, você tá aí, filha? Graças a Deus. Um abraço aí pro Caio, tá bom? Vamos lá.
Eu vejo aqui, né, a ingenuidade, né? As pessoas são muito ingênuas. E os crentes de Coríntio, levados pela ingenuidade, estavam sob o risco de agir de maneira desleal, não para com o apóstolo, mas para com Deus. Amém? Eles estavam caindo numa teia de aranha, né? Numa armadilha diabólica. Quando disse zelo por vós, com zelo de Deus, estava tomado de emoção, como quem partilha do cuidado do Senhor para com a sua igreja. Portanto, se os coríntios se desviassem da mensagem do evangelho que lhes havia sido anunciado, agiriam com deslealdade para com Deus. Amém? Se eles se desviassem do ensino verdadeiro da palavra de Deus, eles estariam sendo desleais a Deus. Não era o apóstolo, amém? Não era o apóstolo, era a Deus. É isso que eu me apego, né? Tem gente que acha que a gente tá na frente da igreja e a gente é o dono da igreja. A gente não é dono da igreja não, irmão. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é o Espírito Santo. Ele é o dono da igreja. É ele que é o dono da igreja. É ele que toma conta da igreja. Ele é o pastor da igreja. A gente é apenas servo. A gente estamos ali apenas para servir a Cristo. Então, quando a pessoa peca, peca contra Deus. Quando a pessoa é levada pelo falso ensino e ela obedece aquele falso ensino, ela aprendeu a verdade e quer andar na mentira, quer andar no falso ensino, ela não está sendo desleal somente a mim. Ela está sendo desleal primeiro a Deus. Amém? A primeira pessoa que está sendo traída quando um crente trai é Deus. Não é o pastor e não é a igreja. A primeira pessoa a ser traída é Deus, né? E para Deus, quando uma pessoa aceita um falso ensino, para Deus isso é uma traição, tá? Isso é agir de uma forma desleal, tá? Então tá aí. Esse aqui é o primeiro tópico da primeira sessão. Crentes desleais. Desleais para com Deus. Vamos lá. Versículo 2 e 3. Segundo tópico. Desleais para com Cristo. Desleais para com Cristo. Versículo 2 e 3. Vamos lá. O mesmo zelo que Deus tem por você, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada e pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês sejam corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. E vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Para reforçar sua palavra de preocupação com a igreja, Paulo usou uma metáfora do casamento. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Amém? O apóstolo considerava-se um agente de Deus para manter pura a sua igreja até o momento que entregasse ao noivo, Cristo, na cerimônia nupcial. A pastora Renata vai preparar ali para mim Apocalipse 19, do 7 ao 9, amém? Mostrando as núpcias, né? A igreja casando com Cristo. Apocalipse 17? Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, tá? Aleluia. Era assim que Paulo se sentia. O cuidado que Paulo tinha pela igreja era o cuidado de alguém preparando a noiva para o noivo. Amém? Esse é o cuidado de um pastor para com a igreja. Ele tem responsabilidade. Ele vai ter que apresentar essa igreja, que é a noiva de Cristo, ao noivo. De uma forma santa, pura, imaculada, né? Totalmente pura. Vamos lá. Enquanto a pastora procura, já achou? Então já lê para nós. 19:7, né? 19:7 até o 9. Regozijemo-nos e alegremos e demos glória,
porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vindos são as bodas do Cordeiro. Vindos são o casamento do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. E já sua esposa se aprontou. Quer dizer, a igreja já está pronta. Amém? Ela se entrega ao noivo. É entrega ao noivo. É o dia do casamento. É o que vai acontecer logo depois do arrebatamento. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Até o nome. Amém. Aleluia. Tá aí, ó. É só você ler depois lá, Apocalipse 19, 7 ao 9. Amém? A igreja sendo entregue, a igreja como noiva sendo entregue ao noivo que é Cristo, né? Então, se houver uma deslealdade, é para com Cristo. Primeiro para com Deus e segundo para com Cristo, né? Mas diante dos acontecimentos que se sucediam em Corinto, Paulo manifestou o temor de que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo desejava dos coríntios era que se dedicassem inteiramente ao Senhor, não dividissem a afeição com mais ninguém e permanecessem imaculados na devoção ao Senhor. Apelou então aos irmãos amados que não permitissem ser seduzidos na mente pela negação da verdade da palavra de Deus. Amém? O que é que pode corromper a mente de um crente? O falso ensino. Os falsos ensinos podem corromper a mente de um crente, ao ponto de ele chegar a negar a verdade, né? Eu lembro que chegou ao meu conhecimento uma irmã que recebeu da parte de Deus, ela recebeu aquilo que nós chamamos de dom de línguas, né? Ela havia recebido o ensino a respeito do dom de línguas, e um certo dia, na oração, Jesus deu para ela o dom de línguas. E ela foi para uma outra igreja, e chegando nessa outra igreja, o pastor disse para ela que o dom de línguas, nos tempos de hoje, já não existia mais. E nós sabemos que tem algumas igrejas por aí, amém, que dizem exatamente isso, que o dom de línguas não é para o nosso tempo de hoje. E ela simplesmente se deixou levar por esse ensino mentiroso, né? Porque a Bíblia é bem clara que o dom de Deus é para os dias de hoje também, né? E o que não falta é gente para testemunhar que ora em línguas, né? Tá? E ela era a pessoa que orava em línguas. Mas ela aceitou esse ensinamento. E com isso, ela simplesmente tirou da vida dela o falar em línguas estranhas. O dom que o Espírito Santo deu para ela, ela anulou. Ela anulou esse ensinamento, né? É um ensinamento de falar em língua estranha. Azar dela, né? Porque ela vai, em vez dela se beneficiar com o dom de línguas, ela não vai ter esse benefício de falar em línguas, porque o dom de línguas ele é muito importante para a oração, amém? Para os momentos que a pessoa está triste, a pessoa ora em línguas e ela recebe a alegria do Espírito Santo. A tristeza vai embora. O dom de línguas ele é muito importante para a área emocional, para a área de oração, né? Mas infelizmente ela negou aquilo que a gente havia ensinado ela, porque esse pastor ensinou ela dessa maneira que ele acreditava ser a verdade, e que não é a verdade, né? O dom de línguas é para os dias de hoje, sim, amém? O Espírito Santo hoje ainda dá dom de línguas para quem pedir, essa aqui é a verdade, tá? Paulo apelou, então, aos irmãos amados que não permitissem ser seduzidos
na mente pela negação da verdade da palavra de Deus. O comprometimento com a doutrina dos falsos mestres consistia em deslealdade para com o mestre dos mestres. Amém? Quando a pessoa aceita a mentira, aceita o engano, aceita o falso ensinamento, aceita a falsa doutrina, tá? Ela está negando o ensino verdadeiro de Cristo. Automaticamente ela está sendo desleal para com Jesus. Amém? Ela está sendo desleal para com Jesus. Quando nós aceitamos a mentira e substituímos a verdade pela mentira, Deus tem isso como deslealdade, né? Deslealdade. Vamos para o terceiro tópico, tá? Então, desleais a Deus, desleais a Cristo e desleais para com o Evangelho. 2 Coríntios 11, versículo 4. Diz assim: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Amém? Tá? Desleais para com o evangelho. Um evangelho diferente do que eu tenho ensinado, né? Vamos lá. Aqui a repreensão de Paulo, apresentada com tom de ironia, indica que os coríntios tinham certa disposição para dar ouvidos aos falsos mestres. A esses de boa mente o tolerais. A mente deles estava sendo desviada por hereges que pregavam outro Jesus. Diziam conceder espírito diferente do Espírito Santo e pregavam um evangelho diferente. Olha aí, ó. Paulo não estava preocupado com a forma como agiam, mas com a essência da mensagem que anunciavam. Se os coríntios viessem a submeter-se a esses homens, estariam sendo desleais para com o evangelho do Cristo crucificado que lhes havia sido anunciado. Amém? Eu vou repetir. Se os coríntios viessem a submeter-se a esses homens, estariam sendo desleais para com o evangelho de Cristo crucificado que lhes havia sido anunciado. Se eles aceitassem o evangelho dos falsos apóstolos, tá? Eles estariam sendo desleais ao evangelho do Cristo crucificado. Amém? Tá? Eles estariam sendo desleais. Porque eles pregavam o evangelho triunfalista, né? Um evangelho em que não existe sofrimento, só existe vitória, que o crente tem que viver vitória, vitória e vitória sem parar, né? Não tem sofrimento na vida do Cristo, do crente, amém? Segundo os falsos apóstolos. Mas Paulo pregava o Cristo crucificado. Era o evangelho do Cristo crucificado. Do Cristo que apresentava um caminho diferente do evangelho triunfalista dos falsos apóstolos. Amém? Havia sofrimento. O evangelho de Cristo que Paulo pregava era o evangelho da cruz. O evangelho que o crente vai passar muitas provações, vai passar por muitas aflições, vai passar por muito sofrimento. Amém? Tá? E sim, depois vai ter vitória. Tá certo? Tá? Mas não tem como ter vitória se primeiro não passar pelo sofrimento. Para os falsos apóstolos não existia o sofrimento, só existia a vitória. Vamos lá. Quarto tópico. Desleais para com a verdade. Desleais para com a verdade. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 5 e 6. 2 Coríntios 11, 5 e 6. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Amém?
Não sou igual a esses super apóstolos, né? Diz aqui, ó, desleais para com a verdade. A deslealdade dos coríntios atingiu outro nível, a verdade. Porque ao aceitarem a mensagem pregada pelos falsos apóstolos, aqueles que anunciavam um evangelho diferente, e a quem o apóstolo chama de ministros de Satanás, tá? Estavam negando a verdade que lhe havia sido transmitida. Ao afirmar em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, Paulo não está concordando que são iguais a ele próprios. Está apenas dando resposta à afirmação deles. Eu sou diferente desses falsos apóstolos, né? Eu não sou igual a eles, eu sou diferente. O apóstolo reconhecia que era falto do falar, isto é, não se comparava aos oradores da época, que bem empregavam a retórica e a eloquência ao falarem em público. Ele não era nem eloquente, ele não sabia colocar a retórica, né, ao falar em público, mas ele tinha algo diferente. O que ele tinha de diferente? Contudo, no conhecimento, Paulo era superior. Ele tinha conhecimento do que ensinava. Amém? Ele não era papagaio, né? Você conhece papagaio? Papagaio é o que repete os outros quando fala. Não. Ele tinha conhecimento do que ensinava. Amém? Ele sabia o que ensinava. Os falsos apóstolos, não, eles tinham na verdade, uma doutrina que na verdade nem deles eram, não é verdade? E sobre isso os crentes coríntios podiam dar testemunho, pois haviam recebido dele o conhecimento da fé cristã, tá? Então eles eram desleais para com a verdade, amém? Eles eram desleais para com a verdade. Eles preferiam viver debaixo da mentira, do engano, dos falsos ensinamentos trazidos pelos falsos apóstolos. Eles negavam a verdade que um dia havia sido transmitido pelo apóstolo Paulo. Paulo chegou em Coríntio pregando o verdadeiro evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Pregando um Cristo morto e ressuscitado, um Cristo que teve que levar sua cruz, teve que morrer na cruz, um Cristo que não prometeu, amém, um caminho fácil, mas um caminho duro, um caminho difícil. Tá? Esse era o evangelho que Paulo ensinou ali em Coríntio. E o que ele vê ali? Falsos apóstolos, falsos ensinadores, pregando facilidades, né? Pregando o evangelho triunfalista, o evangelho onde massageia mais o ego do que realmente quebranta corações, né? O evangelho que tem medo de contrariar, medo de bater de frente, medo de constranger, né? Tá? O evangelho que na verdade mais agrada os olhos do que agrada a Deus. Agrada a carne, mas não agrada o Espírito Santo. Amém? Agrada o mundo, mas não agrada a Cristo. Né? Esse evangelho não é o verdadeiro evangelho de Paulo. Paulo pregou o evangelho da verdade. O evangelho que tem que renunciar à sua vida. Amém? Que tem que ser fiel ainda que a gente seja levado à morte. Um evangelho que exigia renúncia. Um evangelho onde não tinha massagem de ego. Tinha que quebrantar o coração. Um evangelho que a verdade confrontava a mentira. Né? Esse é o evangelho de Paulo. Eu gosto tanto do evangelho de Paulo. Amém? Se tem ensino que eu gosto da Bíblia, é os ensinos do apóstolo Paulo. Paulo, ele não massageia ego de ninguém. Amém? Paulo, ele leva as pessoas à conversão. Ele leva as pessoas a mudarem de vida. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, acorda, desperta.
Amém? Passa o filtro naquilo que você tem aprendido. Procura saber se a igreja que você está ensinando a verdade. Procure saber se o pastor que você tem procurado aprender com ele, se ele está ensinando a verdade. Põe a Bíblia na tua frente e confirme com a Bíblia o que está sendo ensinado na sua igreja. Aprenda a ler Bíblia, aprenda a conferir a palavra de Deus, tá? E não fique apegado só em mensagens de jargões. Deus vai te dar a vitória. Olha, o anjo do Senhor chegou hoje para bradar na tua vida. Isso tudo, meu irmão, isso tudo é conversinha, sabe? Isso não leva você à transformação. Isso não leva você à mudança de vida. Isso massageia o teu ego. Deixa você felizinho por 2, 3 dias, tá? Mas na hora que a luta vem, que a batalha vem, o que vai realmente resolver na tua vida foi aquela palavra que te confrontou. Foi aquela palavra que você achou que ela foi dura, né? Mas que mudou a tua vida, transformou a tua vida. Amém? Aleluia. Sabe, tem gente que prega um amor exagerado. Amém? Até o amor a gente tem que tomar cuidado, porque o amor também exige renúncia, né? O amor também exige morte para o pecado, morte para o mundo. Quem me ama, aquele que me ama, ele vai ter que morrer, vai ter que fazer a sua carne morrer, fazer o mundo morrer dentro dele, né? Eu digo que amo a Cristo, eu amo Jesus, mas eu não renuncio o pecado, eu não renuncio o mundo, ainda tenho aliança com Satanás por meio dos falsos ensinos, né? Então, meu irmão e minha irmã, o verdadeiro evangelho não é o evangelho de facilidades, não é o evangelho de melzinho na boca, não. O verdadeiro evangelho, meu irmão, sabe, ele é boldo, ele cura o fígado. Amém? Ele limpa o fígado, lava o fígado. O verdadeiro evangelho, meu irmão, aleluia, ele limpa a tua alma, limpa a tua vida, te purifica, né? Quando você toma o boldo, tá com problema no fígado, tá mal a digestão, aí você pega umas folhinhas de boldo e faz o boldo. E toma o boldo, aquele chazinho de boldo amargo, amargo. Você toma ele amargo, mas não dá 10, 15 minutinhos, amém? Olha, todo o sistema digestivo volta a funcionar na tua vida, amém? Ele limpa o fígado, que é uma beleza, amém? O evangelho do boldo, glória a Deus. Tem gente que precisa do evangelho do boldo, amém? Tá comendo muito o evangelho da rapadura, né? É muita rapadura, muito açúcar, tá te fazendo mal esse evangelho, hein? Esse evangelho de muito açúcar, muito sal, tá aumentando a pressão para cima de ti. Amém? Aleluia. Vai pro evangelho do boldo, meu irmão. Vai pro evangelho, sabe do que mais? Do pepino, o evangelho daquele legume amargo, Renato. Como é que é o nome dele? Giló. Giló. O evangelho do Giló. Ninguém quer o evangelho do Giló, né, Renata? Ninguém. Ninguém quer. Só quer doce, mel. Só quer rapadura. Mel. Amém? Oh, meu Deus do céu. Vai pro evangelho do Giló, meu irmão. Evangelho do Giló. Tem nutrição, é nutrientes. Amém? Pepino, né? Pepino. Quem mais? Quem mais é amargo, Renata? Legume, Giló, pepino. Pepino não é amargo. Ah, mas não tem um gosto ruim, né? Eu não acho amargo, eu gosto. Amargo é boldo. Esse negócio. O Giló, o que mais? O Giló é amargo. Acho que só, né? Aleluia. Agora tem muita gente que também gosta do evangelho do chuchu, né, Renata? Não tem sabor nenhum. Tem crente também assim. Chuchu. Tem crente que não tem sabor nenhum. Chuchu, amém? Evangelho do chuchu forma crente chuchu. Crente sem sabor, sem gosto. Isso. Amém? Dá em todo lugar. Oh, meu Deus do céu. Eu gosto do chuchu, né? Eu gosto. Uma saladinha de chuchu faz bem, né? Aí vai ter que temperar, né? Tem que colocar o salzinho, pelo menos, tem que colocar no chuchu. Irmãos, Deus abençoe vocês. Eu vou aqui repetir o que eu falei aqui hoje, tá? Nós já vamos encerrar,
17:55, tá? Para que vocês não percam o fio da meada. Nós entramos hoje em 2 Coríntios capítulo 11, tá? Paulo e os falsos apóstolos é o tema da lição, tá bom? Tá? Nós estamos falando da primeira sessão. A primeira sessão vai em 2 Coríntios 11, do versículo 1 até o versículo 6. Essa é a primeira sessão. Crentes desleais, né? Crentes desleais, tá? Crentes desleais. Primeiro tópico, desleais para com Deus. 2 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Desleais para com Deus. Segundo, desleais para com Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Amém? O pessoal está sendo desleal com Deus, está sendo desleal com Cristo. Pessoa que aceita a mentira, aceita a doutrina mentirosa, a doutrina do engano, ela está sendo desleal com Deus e com Cristo. Terceiro, desleais com o Evangelho. Amém? 2 Coríntios 11, versículo 4. Né? Olha, quarto, desleais para com a verdade. 2 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Tá? Que o zelo de Deus tome o nosso coração. E que nós sejamos pessoas se preparando para se encontrar com Jesus Cristo. O dia do casamento está chegando. O dia do arrebatamento está chegando. Tá? Aleluia. Amém? Se tem 2 países, né? Eu vou colocar 3. Se tem 3 países que você precisa começar a olhar a partir de agora, primeiro, Israel. Olha para Israel, olha para os movimentos de Israel no mundo, tá? Olha para Israel. É o primeiro país, né? É olhar para a figueira. Olha para Israel, tá? Segundo país que você tem que olhar, olha para os Estados Unidos, amém? Olha os movimentos americanos, tá? Os movimentos americanos, tá? Os Estados Unidos é o último guardião de Israel, amém? Tá? Ele é o último guardião de Israel. Os Estados Unidos, antes de vir o anticristo, ele é a última nação a proteger Israel. O anticristo vai ter que passar por cima dos Estados Unidos para poder alcançar Israel. Israel está sendo protegido pelos Estados Unidos, o último guardião de Israel. Tá? E o terceiro país que você tem que prestar atenção nesses últimos dias. Olha para a China. China, o grande exército vermelho que vai se levantar na guerra do Armagedon. Amém? O exército vermelho que vai se levantar contra Israel. Amém? Olha para a China. Amém? Olha os movimentos desses 3 países. Israel, Estados Unidos e China. Preste atenção. Começa a anotar, amém? Toda reportagem que tiver sobre Israel, Estados Unidos e China, leia, preste atenção, olhe os movimentos, tá? É muito importante, amém? Tá? É muito importante. Por quê? Porque esse é o sinal que Jesus está voltando. Aleluia! Eu estou falando isso com muita convicção. Jesus Cristo está voltando. Estamos à beira do arrebatamento. A igreja, a noiva de Cristo, vai ser conduzida para o casamento. As bodas do Cordeiro será logo após o arrebatamento. Aleluia. Se prepara, meu irmão. Nós não temos mais tempo de ficar brincando de crente e de igreja. É tempo, de sentar numa mesa, pegar a Bíblia e estudar a palavra de Deus, crescer espiritualmente, criar raízes, ficar firme no Evangelho, porque não resta mais nenhum tempo, amém, para nós. Não resta tempo. Que Jesus possa derramar a bênção sobre sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus,
com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Amém! Amém! Aleluia! Vitória com glória, triunfo. Hoje, 8 horas da noite, nós estaremos fazendo o culto aqui na cidade de Santos. Deus abençoe todos os irmãos. A live do culto da semana vai ser amanhã. Amanhã é a live do culto às 8 horas da noite. Deus abençoe os irmãos.